Olá, eu sou o Leandro, sou professor de Ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos. O título da aula que eu apresentarei é o Sistema Sensorial. Esse sistema sensorial, ele integra o sistema nervoso e ele é composto por várias estruturas. A gente pode destacar células receptoras sensoriais. São células que nos conectam com o mundo e até mesmo com o nosso próprio corpo. Quando eu digo que nos conecta com o mundo, nós não percebemos, por exemplo, luzes do sol ou luzes de outra natureza. Não percebemos quando, por exemplo, colocamos a mão numa superfície quente. Quando percebemos luzes, principalmente por meio da visão, já que nela nós temos fotorreceptores, que são receptores de luz. Quando colocamos a mão em superfícies quentes, percebemos esse calor é graças à presença de termorreceptores, termo de temperatura. Agora, nos conectar com o ambiente interno, com o nosso corpo, quando estamos com sede, temos essa percepção. Quando nós, por exemplo, estamos com uma dor no corpo, como dor de barriga, são receptores internos que passam essa informação para a gente. Ao longo dessa aula, a gente vai aprofundar nos tipos de receptores e outros detalhes do sistema sensorial. Bom, de forma bem simplista, os órgãos sensoriais, os órgãos dos sentidos, a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar e a capacidade de percebermos a homeostase, ou seja, o equilíbrio interno. Bom, tem pessoas que têm limitações quanto ao funcionamento desses órgãos dos sentidos. Nesse caso, é importante que haja na sociedade uma orientação adequada para esse tipo de pessoa. Nós temos duas figuras. Nessa figura à esquerda, nós temos uma botoadeira sonora, que é esse botão verde, que assim que é apertado, indica se o sinal está aberto. O som sai por essa parte amarelada indicada nessa seta vermelha. Nessa figura à direita, nós temos um banheiro com indicação, com possibilidade de acesso para pessoas que necessitam se locomover com cadeira de rodas, para cadeirantes. E logo abaixo, indicado também na seta avermelhada, um informe em alfabeto braille. Bom, duas novas figuras mostrando formas de orientações para pessoas que apresentam deficiência visual. Na figura da esquerda, uma pessoa caminhando sobre um piso rosado. Esse piso é chamado de piso tátil. Esse piso apresenta algumas rugosidades que, com auxílio dessa varinha branca que estamos observando, indicada nessa seta vermelha, a pessoa ela percebe que esse piso é tátil e somente ela consegue seguir, se orientar por meio desse piso. Nessa figura à direita, nós temos o metrô do Rio de Janeiro e uma faixa amarela, que também se refere a um piso tátil, conforme indicado nessa seta vermelha. E esse piso tátil diz o seguinte, que para trás desse piso a pessoa se encontra numa região segura. Para frente desse piso é perigoso sofrer acidente por meio da passagem do metrô. O metrô pode atingir essa pessoa que se encontra naquela região. Bom, quando nós nos deslocamos, nos movimentamos, não consiste somente na movimentação de músculos em função da coordenação do sistema nervoso. Essa movimentação depende também do sistema sensorial, depende também dos órgãos dos sentidos, bem como a interpretação das informações obtidas e a tradução dessa informação no cérebro, formando a sensação. Percebam que se nós estivéssemos andando e por algum momento abaixasse por algum motivo específico a pressão sanguínea do nosso corpo, seria possível que a pessoa desmaiasse. Se a pessoa consegue perceber a redução da pressão sanguínea, ela tende a parar, a sentar, ficar numa posição que ela não caia futuramente. Então percebam que a sensação alterou no comportamento da pessoa. Um outro exemplo, imagine que nós estejamos dentro de uma empresa, numa indústria metalúrgica, de fabricação de metais. Imagine que tenha um caldeirão onde tenha ferro fervendo, fundido a 800, 900 graus. Conforme estamos andando em direção a esse caldeirão de ferro fundido, percebemos a elevação da temperatura. Então a tendência é, assim que interpretamos essa sensação, pararmos a movimentação. Então a sensação é um recurso muito importante para que nós possamos direcionar as nossas ações. Nós temos nessa figura um cérebro com diversas áreas. Essa área representada em roxo, em lilás, é a área de processamento da sensação
das informações obtidas a partir da gustação, do paladar. Essa região azulada é referente ao tato, essa região esverdeada referente à audição, essa região avermelhada referente à visão e, por fim, essa região laranja referente ao olfato. Nessa figura eu apresento o homúnculo de Penfield. Homúnculo significa um ser humano muito pequeno. Wilder Penfield foi um cientista canadense que desenvolveu esse boneco, essa ilustração, essa figura. Percebam que é um boneco até um pouco bizarro, com umas partes do corpo desproporcionais. Boca muito grande, língua muito grande, uma orelha grande, um corpo relativamente pequeno e uma mão grande. Estudando o sistema nervoso de pessoas, o cérebro de algumas pessoas, ele percebeu que algumas regiões do cérebro são mais sensíveis a estímulos que outras. Ou seja, isso significa que tem órgãos sensoriais que captam informação de maneira diferente que outras, no que se refere à intensidade. E isso percebemos na prática. Algumas regiões do corpo são muito mais sensíveis a estímulos que outras. E ele criou uma desproporção. As regiões mais sensíveis a estímulos ambientais, ele colocou em tamanho maiores e formou esse tipo de objeto, esse tipo de figura. Então, nesse caso, a mão é muito mais sensível a estímulo ambiental do que, por exemplo, a perna. Os lábios são muito mais sensíveis a estímulos ambientais do que a testa. Bom, os receptores sensoriais, eles captam informações do meio ambiente ou até mesmo do nosso próprio corpo e transformam em estímulo elétrico, mandam até o sistema nervoso central, que vai transformar esse estímulo em uma sensação, e frente a essa sensação o nosso corpo gera uma resposta. Nesse slide eu vou falar dos principais receptores sensoriais. Os quimiorreceptores, que são receptores de substâncias químicas. Mecanorreceptores, de estímulos mecânicos. Nociceptores, receptores de dores. Fotorreceptores, de estímulo luminoso, de luzes. Termorreceptores, de temperatura, de calor ou frio. Esteroreceptores, são receptores de estímulos que geralmente ocorrem fora do nosso corpo. Geralmente esses receptores estão na pele. Interoreceptores, receptores de alterações dentro do nosso corpo. E proprioreceptores, como o próprio nome diz, de sensações próprias do nosso corpo. Geralmente o nosso corpo produz informações sensoriais a partir do nosso deslocamento, a partir do nosso equilíbrio, entre outros. Vou falar sobre cada um desses receptores sensoriais agora. Bom, vamos começar pelos quimiorreceptores, que são receptores de substâncias químicas que podemos observar na língua e no epitélio olfatório, dentro das fossas nasais. Bom, nessa figura nós temos exemplo de um prato apetitoso liberando um odor, um cheiro gostoso, agradável da comida, representado pelo número 1. Esse odor nada mais são que moléculas que se difundem no ar. A pessoa respira, entra pelas fossas nasais, vai até o epitélio olfatório, representado pelo número 2, indicado nessa figura. Bom, por meio de nervos sensitivos, essa informação é enviada até o cérebro, onde processa a informação, entende a sensação e, por meio da resposta, certamente é a salivação. A resposta de um odor agradável de alimento é a salivação, entre outras respostas também. Nessa outra figura indicada por essa seta, o detalhe dos receptores do nervo olfatório. E essas moléculas do odor agradável da comida são essas bolinhas que estão chegando. Bom, nessa figura eu apresento os mecanorreceptores, que são receptores de estímulos mecânicos, que podem ser vibrações, podem ser o tipo de pressão, entre outros estímulos. Nessa figura da esquerda nós temos um cachorro percebendo um som por meio da audição. E no aparelho auditivo tem mecanorreceptores que percebem vibrações no meio. Nessa figura da direita, uma criança e um adulto, um segurando a mão do outro, a pressão que um exerce na mão do outro é percebida por meio de mecanorreceptores. Bom, os nociceptores, ou somente nociceptores, eles são receptores sensoriais que têm a função de perceber dor ou perceber algum estímulo que pode levar a algum dano no organismo. Nós temos espalhados por toda a pele, na córnea, nos olhos e em outras partes do corpo.
Bom, esses nociceptores eles podem perceber situações como, por exemplo, um contato com uma superfície muito quente ou muito fria, ou um choque mecânico, como, por exemplo, algo esmagando parte do nosso corpo, como o pé. Bom, agora os fotorreceptores, que são receptores de luz. Foto é referente à luz. São receptores presentes na visão e por meio dessas células que estão na visão que percebem, captam as imagens, enviam essas imagens por meio da via sensitiva, pelos nervos sensitivos até o sistema nervoso central, que vai processar essas informações e levar à formação das imagens que nós observamos no cotidiano nosso. Bom, os termoceptores ou termorreceptores, eles percebem uma temperatura elevada de determinada superfície do ambiente. E, como todo receptor, manda essa informação para o sistema nervoso central. Esses termorreceptores estão espalhados por toda a nossa pele, por toda a superfície da nossa pele. Bom, agora eu vou falar sobre três tipos de receptores muito especiais: os esterorreceptores, os interorreceptores e os proprioreceptores. Esterorreceptores, como o próprio nome diz, estero vem de externo. São receptores que nos conectam com o meio ambiente externo. Nesse caso, eles permitem que a gente reconheça o ambiente que nos cerca, que nós aprendamos com esse ambiente, que nós reconheçamos um alimento, reconheçamos um perigo. E esses esterorreceptores estão relacionados com os órgãos dos sentidos. Nessa figura da direita, nós temos os 5 órgãos dos sentidos. Nessa figura da esquerda, nós temos um círculo demonstrando a visão, o paladar e os vários sabores que o paladar reconhece, como o amargo, o ácido, o salgado, o doce. Existe um quinto paladar que não está marcado em um quinto sabor, que é o umami. A audição e todos os constituintes da orelha, do ouvido. O olfato e o tato. Nessa figura do tato, uma pessoa passando a mão sobre uma superfície rugosa ou colocando a mão num espinho, num cacto, e graças à presença desses esterorreceptores é possível perceber essas sensações. Os interorreceptores ou interoceptores são receptores sensoriais que estão conectados nas nossas vísceras, nos nossos órgãos, e também em outras estruturas, como por exemplo nas paredes dos vasos sanguíneos, das artérias, das veias. Eles mandam informações para o nosso sistema nervoso central sobre o andamento dessas estruturas internas. Situações que podem ser danosas, como por exemplo o aumento ou a diminuição excessiva da temperatura do corpo, modificações na concentração de sais no corpo, ou seja, na pressão osmótica, alterações na acidez do sangue. Isso tudo pode influenciar de forma negativa o nosso organismo, e essas informações são coletadas, obtidas a partir dos interorreceptores. Os proprioreceptores ou proprioceptores, como o nome já diz, são receptores que fornecem informações sobre o próprio organismo. Eles podem estar presentes na musculatura, nos nervos, nas articulações, no ouvido interno. Nessa figura estamos observando nos músculos de um pé e de uma perna também. Essa extremidade dilatada dessa linha azul, essa bolinha, se refere ao próprio receptor localizado na musculatura em outras partes do pé. Essa linha azulada se refere ao nervo sensitivo que leva a informação do receptor sensitivo até o sistema nervoso central, ou a medula espinhal ou o cérebro, que processa, entende a informação e oferece uma resposta para o pé e a perna. Nesse caso, essa resposta vem pelo nervo motor, que estamos observando em coloração esverdeada. Bom, eu quero deixar evidente também a importância dos próprios receptores no conceito de localização espacial. Nós entendermos aonde que nós estamos e para onde que nós podemos nos deslocarmos sem que haja algum problema sério, grave com o nosso corpo, né? Graças a órgãos, a próprios receptores presentes nos olhos, podemos destacar também um órgão presente no encéfalo, no sistema nervoso central, muito importante na manutenção do equilíbrio, que é o cerebelo, indicado por essa seta vermelha. No ouvido, na orelha interna também, temos o aparelho vestibular, que também executa uma função muito, muito importante. Nós conseguimos andar relativamente bem com o olho vendado, graças à presença dessas outras estruturas que eu apresentei agora.
e pela presença dos próprios receptores também. Bom, esse era o conteúdo que eu gostaria de ter apresentado, espero que tenham gostado e bons estudos a todos.